Hey Sanders, como estão? Antes de mais nada, vamos deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra o Big Boss ou contra o pessoal da Cronosfera, se tiver um pessoal. Na verdade, eu gosto dos vídeos dele, sou inscrito do canal e se ele quiser, eu adoraria uma collab. Foi mal, galera. Tossezinha chata, né? Então, eu esperei pra ver o anime antes de ver esse vídeo dele, ou seja, eu só vi esse vídeo mês passado, porque eu enrolei muito pra ver JoJo Parte 5, e eu virei youtuber há 2 meses, então eu não tinha como ter dito nada sobre o vídeo antes. Meu problema é que 90% do que o Guto fala nesse vídeo são coisas que ele não entendeu, não prestou atenção sobre o anime, e sendo ele um fã declarado de JoJo, que sempre elogia a obra no canal e chegou até a chamá-la de perfeita uma vez, chega a ser meio esquisito saber que ele é capaz de fazer ótimas análises, mas não entendeu direito 39 episódios de algo que ele adora. Bom, muito do que ele falou no vídeo são coisas que os fãs, não só do Brasil, mas da gringa também não entenderam direito na época ou não prestaram atenção. E bom, depois de anos, já tivemos vários vídeos gringos explicando essas coisas, e como não tivemos nenhum brasileiro fazendo o mesmo, eu tomarei esta honra para mim, e tentarei ser o mais claro e justo aqui. Afinal de contas, meu objetivo é que tanto o Guto quanto os fãs de JoJo apreciem mais a parte 5 e sejam capazes de compreender ela melhor. Eu não quero atacar ninguém. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É um anime que vale muito a pena assistir, desde o comecinho, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 talvez. Olha, Guto, como eu falei, eu sei que você não tá falando isso sério, mas só pra reforçar pro povo, vale a pena assistir e ler a parte 5. Na verdade, isso virou meio que um meme na comunidade de JoJo, que é o lance de nunca pule partes, e tem gente que leva isso muito a sério, mas eu digo que é um meme correto. Diferente do que muitos pensam, JoJo não são várias partes únicas e sozinhas que você pode apreciar num vácuo. Cada parte, pelo menos até a parte 6, é um pequeno conjunto de uma história muito maior, que é a dos Joestars contra os Brandos, no caso, o Brando. A única parte de JoJo que poderia ser assistida, ou nesse caso lida, em um vácuo total de conhecimento seria Steel Ball Run, que é a parte 7, já que essa parte foi um reboot total, se passando em um outro universo, como se o Araki estivesse escrevendo JoJo pela primeira vez. Então se você tem conhecimento prévio de JoJo, tá acostumado, dá pra aproveitar muito bem a parte 7 sem conhecer todas as partes de 1 a 6. Mas, mesmo assim, a experiência de JoJo sempre será melhor se você assistir tudo na ordem certa. Tanto para se acostumar com o estilo do Araki, tanto para apreciar cada pedacinho e entender a história de verdade. Os 2 episódios foram lançados agora, depois de ter uma pausinha aí pra chegar no finalzinho. E, né, tava esperando bastante coisa, porque pausou o anime, falou, não, vai ficar 2, 3 semanas sem, e daqui a pouco vai vir Jojo em outro dia, foi num dia diferente do dia de lançamento normal. Eu falei, tá, vai vir coisa da hora. E eu me frustrei bastante. Bom, Guto, aí não é completamente culpa do anime. Sim, é impossível não criar expectativa com algo que você gosta, até eu faço isso. Mas é algo que eu sempre falo do conceito de hype, que é você criar uma expectativa muito acima do real, sempre esperando que o que vai vir é o melhor do melhor, e quando o anime chega e não corresponde à ilusão que a gente colocou na mente, a gente se decepciona. Mas isso não é a culpa 100% do autor, do anime ou do mangá. Afinal de contas, quem geralmente exagera a expectativa somos nós, a fandom. E isso acontece em JoJo, e acontece muito mais em One Piece, e aconteceu aqui pro nosso querido Gutinho, infelizmente. Por isso que eu paro assim, fico olhando e falo, tá, o mesmo cara que criou o Doppio, criou o Diávolo. E colocou esses 2 personagens como a mesma entidade de um vilão, e decidiu que o Diávolo era uma boa opção pra seguir pra frente, e o Doppio abandonado. Sim, exatamente, a mesma pessoa. Isso é uma coisa que eu percebo que todo mundo faz em relação ao Doppio e o Diávolo, que é enxergar eles como uma coisa separada. Vamos lá.
Primeiramente, o Diávolo sempre foi o vilão desde o começo. Quem dava as ordens, quem a gente via comandando e falando as coisas, quem realmente tinha ambição e realmente atacava e usava o poder era o Diávolo. O Doppio sempre foi o outro lado dele, mas ambos são dois lados da mesma moeda. O Doppio sendo a personalidade mais contida, o disfarce inocente que não levanta suspeitas. E vamos lembrar que o Doppio só é tão incrível assim por causa do Diávolo e da relação deles. Quem move o Doppio, quem dá as forças para ele, quem coordena ele é o Diávolo. O Doppio, por causa dessa relação com o Diávolo, só mostrou sinais de força e resolução na luta contra o Risoto, quando ele queria proteger a identidade a todo custo, e naquele momento levando o Bucciarati até o Coliseu. E apesar de serem dois momentos incríveis, ainda são parte do Diávolo também. Segundamente, sim, o Diávolo era a melhor opção de vilão. O Diávolo é quem tinha medo do passado, medo do destino, medo de perder sua posição de poder. Quem fez tudo para não ser descoberto sempre foi o Diávolo. Ele sempre esteve presente, sempre esteve agindo, e o Doppio foi um meio de a gente poder vê-lo mais cedo, entender um pouco mais da mentalidade dele. Doppio é muito mais um meio para entender o Diávolo do que um personagem por si só, sendo, de novo, ambos duas personalidades de uma mesma pessoa. É meio cruel e injusto enxergar ambos como entidades separadas. Mas gostar deles como vilão ou não é outra coisa diferente. Eu gosto do estilo do Diávolo, do que ele representa e de como ele se encaixa perfeitamente no tema dessa parte, mas não gostar do Diávolo só por preferir o Doppio é o mesmo que não gostar do Doppio, porque, afinal de contas, eles são a mesma pessoa. O primeiro momento que eu olhei, falei, não, isso não tá acontecendo, foi a questão do Chariot Requiem, que o Diávolo pegou e falou, não, a sombra dele fica do lado oposto da pessoa e ele vê uma sombra para cada pessoa diferente. Então, se existe uma sombra, existe uma luz. E deu um murro. Deu um murro atrás da própria alma. E aí ele venceu o Chariot. Assim, eu fico sem palavras, Ok, vamos com calma aqui. Eu realmente não entendi o problema que o Guto teve com esse momento, já que é algo que universalmente quase ninguém se incomoda com. Mas vamos lá. O Chariot Requiem é feito para ser uma stand invencível, com o único objetivo de manter a flecha longe de tudo e todos. O poder dela é refletir a pessoa que está olhando para ela, ou seja, se tornar uma sombra da alma da pessoa. Por isso que quando você ataca o Chariot, você é atacado de volta pela sua própria stand, porque é o mesmo que estar atacando a sua própria alma. E como cada pessoa que a olha vai criar uma reflexão diferente, a stand pode se manter invencível. Porém, onde há uma sombra, sempre haverá uma luz. Se o Chariot é uma sombra da sua alma, então faz sentido que ele manifeste um objeto que represente a luz dessa alma. Por isso aquela esfera que parece um solzinho. É a representação da alma emitindo a luz que permite ao Chariot existir. A gente sabe bem que em JoJo o conceito de alma é completamente real e tem um papel super importante, especialmente nessa saga. Então faz total sentido que algo que é uma simples reflexão da sua alma seja danificado quando você causa dano para sua própria alma. Além do mais, o Chariot não foi derrotado ali, já que o stand só realmente se desfez quando o Bucciarati destruiu a própria alma. Se o Chariot tivesse perdido ali, aquele sacrifício teria sido impossível. E só para constar, ele deu um murro atrás da cabeça para acertar o núcleo da alma. Ele não deu um murro atrás da própria alma. Novamente, é sempre bom ressaltar que você... Jojo é bizarro, Jojo não precisa ter sentido. Precisa ter sentido. Jojo tem sentido dentro da sua lógica estranha, bizarra e maluca. E é o ponto mais forte do anime. É conseguir desenvolver coisas interessantes dentro das suas barreiras de bizarrice, considerando que elas existem. Aqui eu concordo plenamente com tudo que ele disse. Muita gente usa o fato de JoJo ser bizarro para dizer é JoJo, não tem que fazer sentido, para ignorar críticas ou problemas, ou quando você tenta explicar algo que elas não entenderam, ou uma coisa que não é um problema da história, elas falam, é bizarro, para de analisar demais, você sabe que é JoJo, não é um filme do David Lynch. Não. JoJo é bizarro, mas como o Guto disse, ele tem sua lógica interna. Na verdade, todo e qualquer anime é assim, e é possível usar a lógica de cada um deles para analisar as coisas e definir o que é problema da lógica da história e o que é a interpretação errada do fandom. E só para acrescentar, nada na parte 5 contradiz a lógica de JoJo.
Bom, tem um único momento, mas eu vou falar disso mais tarde nesse vídeo. E aí teve Luz e Sombra, e finalmente a gente veio entender mais sobre o personagem do Diávolo, que eu acho que é o ponto mais fraco dessa temporada. O pessoal fala do Giorno e tal, eu acho o Giorno um personagem... Mas o Diávolo, depois de quase 30 episódios, ele foi falar, não, olha só, eu sou o cara que foi destinado a tudo isso, como que eu tenho que ser o cara mais foda do mundo? Eu tenho esse poder aqui, o destino mandou isso pra mim. E demorou tudo isso pra gente ter um vislumbre do que ele pensa, e agora o anime veio falar de destino, e tudo virou destino a partir do episódio 30. No começo tem uma mençãozinha aqui, uma mençãozinha ali, alguma coisinha de destino, né? E a obra quer que você olhe e fale, não, isso aqui é o tema do anime desde sempre. E não era o tema do anime. Ok, essa foi a parte que me deu mais problema e que eu considero a pior do vídeo, porque ela afeta diretamente a percepção dos fãs. Primeiro eu quero falar desse comentário sobre o Giorno, e eu entendo porque muita gente não curte ele. No contexto ocidental nosso, a gente tende a curtir personagens mais ativos, brutamontes, sérios, grosseiros, que resolvem tudo na porrada e tal. Basicamente, o ocidente tende a curtir gente mais como o Jotaro. Brutamontes poderosos, que são inteligentes, mas que no final do dia resolvem tudo na porrada, e tem esse jeito badass. Mas o Giorno foi o personagem perfeito para a parte 5. Não gostar do Giorno porque você não se identifica com ele, ou porque não é o personagem que você curte, é ok, é a opinião de cada um. Mas qualquer um que diga que ele não foi um bom personagem está completamente errado. O Giorno representa os temas dessa parte melhor do que qualquer Joestar já representou. O tipo de personagem dele faz todo sentido, e não é porque ele não é o cara que sempre resolve tudo no final, que ele não é um cara de ação que toma as rédeas. Giorno é basicamente o suporte mais determinado que você pode ter num grupo, e o estilo dele contrasta perfeitamente com o Bucciarati, cujo personagem todo é baseado em sacrificar a si mesmo para ajudar os outros a conquistarem seus objetivos. Agora falando sobre o tema não é destino, você tá completamente errado, Gutinho. Destino é um conceito desde a parte 1 de Jojo, e sempre foi mostrado com coisas como o Dio ser o cara que utiliza a máscara de pedra que o Jonathan tinha, o Joseph, filho do Jonathan, neto na verdade, sendo o cara que derrota o Card e seus companheiros, que foram os criadores da máscara de pedra, o Jotaro e Joseph ganhando stuns por causa do sinal de estresse do corpo do Jonathan, eles sendo capazes de sentir a presença um do outro quando estão perto, Jotaro tendo a mesma stun que o Dio, que tem uma razão fora da obra para isso também, mas dentro dela é o sinal de estresse despertando o poder exato para combater o poder de parar o tempo, que é uma stand tão precisa e rápida que ela também pode parar o tempo. As flechas na parte 4, a sua favorita, como você diz, escolhendo para quem elas iam conceder stands, o Kishibe Rohan ser o garoto que foi salvo pela menina fantasma que foi morta pelo Kira, a flecha perfurando o Kira e concedendo o Bice the Dust para ele. O fato que foi deixado bem claro que usuários de stands são atraídos um para o outro, o fato de sempre termos videntes na obra e eles sempre estarem certos em suas previsões, e até mesmo na parte 1, quando aquele vampiro chinês vira e fala que os 3 pontos que o Dio tem na orelha são um sinal de que ele é destinado a grandes coisas. E o povo esqueceu disso porque, bom, o Araki esqueceu de desenhar as marcas na orelha do Dio, mas sempre esteve lá. E agora, na parte 5, temos uma saga inteira com um foco maior em destino. Ou seja, o tema de destino sempre esteve presente em JoJo. Mas a parte 5 foi a primeira que realmente deixou estampada na nossa cara e estaria lidando diretamente com isso, tendo um plot completamente desenvolvido para combinar com esse tema. Além do mais, essa fala de demorou tudo isso pra gente saber o que o Diávolo pensa também está errada. Demorou tudo isso pra gente ter ele falando pra gente o que ele pensa diretamente. Mas se você presta atenção, você consegue deduzir sempre muito bem como ele pensa. Ele é um viciado em poder, que tem medo do seu passado, se esconde de tudo e todos, se acha superior, considera seu poder como supremo. Na verdade, tudo isso é deixado claro na luta dele com o Bucciarati debaixo da catedral. E de novo, se você presta atenção, você percebe isso. Principalmente quando a gente começa a ver o Doppio em tela, onde você começa a entender mais ainda. Então assim, quem ele era sempre esteve lá e foi bem apresentado. Só não foi esfregado na sua cara porque o Araki sabe que a gente não é burro e pode interpretar as coisas. Isso se chama construção de personagem lenta,
já que o foco também era deixar o Diávolo como uma incógnita, tanto para os personagens quanto para a gente. Mas enquanto eles só iam descobrindo pouco sobre o Diávolo, a gente ia descobrindo quase tudo. Falando, não, vamos atrás dele, ele caiu aqui no córrego, mas tá descendo pra lá, ele tá vivo ainda, eu tô sentindo. E o Jorno, não, eu sinto que não precisa correr atrás dele, eu sinto que tudo aqui está acabado. Como você sabe disso, Jorno? É apenas uma sensação. Você, ele desistiu do maior vilão do mundo, que tá querendo dominar o planeta, que vende droga pra criancinha, porque ele sentiu que tava acabado. Tava realmente acabado, mas ele não tinha consciência dos poderes do Requiem, então ele só confiou em nada. Não, ele confiou na stand. Algo que às vezes é fácil de esquecer é que as stands são uma representação da alma do usuário. Então, basicamente, o que a stand sabe, o usuário também sabe e vice-versa, a menos que seja uma stand neutra. Mesmo que ali o Jorno ainda não tivesse controle 100% total do Gordo Experience Requiem, se a stand parou de atacar e sabe que já acabou, é bem fácil a gente deduzir que o Jorno também saberia disso. Afinal de contas, é a própria alma dele. Se ainda tivesse mais coisa para acontecer, a Gordo Experience Requiem mostraria sinais disso também. O fato de ela ter se acalmado é também um fator que indica que realmente está acabada. Não é tão difícil assim de se deduzir ou entender, mas eu entendo ter essa dúvida caso você não esteja prestando total atenção. E começa um flashback doido contando a história de Jesus, escultor de pedra. O usuário do Rolling Stone, claramente inspirado em Jesus, tem a coroa de espinhos, ele vai falando, vai profetizando, todo filosófico, e no final das contas a gente vê ali que tudo estava atrelado a um certo destino que aconteceu antes de toda a história, né, desenrolar. E a gente soube disso depois da resolução da luta com o vilão principal da história, do nada. E aí quebra bastante o ritmo. Quebra o ritmo porque não tem uma razão pra isso estar ali. Poderia estar muito facilmente no começo, no segundo episódio. Não poderia. Eu pensei a mesma coisa que você por um tempo, Gutinho. Mas se você parar pra pensar, revelar aquilo no começo tiraria ainda mais a imersão das pessoas. Vamos lá, a gente sabe muito bem como é o nosso público brasileiro, não vamos fingir que não. E se eles já soubessem no segundo episódio que 3 dos 7 personagens que vamos acompanhar ao longo da obra vão morrer, muita gente sentiria necessidade zero de continuar. Porque afinal de contas, se eles já sabem que eles vão morrer, então pra que se conectar com aqueles personagens de qualquer jeito? Além do mais, o lance da Rolling Stone se atrela mais ao lance do destino. Os 2 episódios nos mostram que o correto seria o Bucciarati ter morrido antes de conhecer o Giorno, deixando todos da gangue vivos. A Rolling Stones é uma agente do destino e concede uma morte sem dor, de um jeito que acaba beneficiando aqueles que se mantêm vivos, como a garota que, ao aceitar seu destino, no caso a pedra, morreu, mas seus órgãos ficaram intactos, podendo ser doados para seu pai. O arco da Rolling Stones casa com o tema do Diávolo, de se achar acima do destino, e com o tema de como ele funciona, já que você precisa de 3 coisas para lutar contra: determinação, sacrifício e humildade, por falta de palavra melhor. Para você enfrentar o destino e sair vitorioso, primeiro você tem que ter a determinação de ir contra ele, obviamente. Segundo, você tem que estar disposto a se sacrificar, nem que seja sacrificar você mesmo. E a humildade é não se achar acima do destino, ou um agente dele, achando que só você pode mudá-lo, mas sim que suas ações, mesmo que mínimas, ajudem o suficiente para que o resultado final seja melhor. Bucciarati, ao rejeitar o destino antes da história começar, e o Mista, ao não estar disposto a fazer um sacrifício, criaram um novo destino imutável, onde ao invés de só o Bucciarati morrer, mas poder morrer sem dor e até trazendo um benefício maior, agora tanto ele como o Abbacchio e o Narancia morreriam em algum momento, sem uma chance de morte pacífica. Ou seja, eles teriam de contribuir para um destino melhor pela própria força deles e não pelo poder da pedra. Aí tem cena mostrando o Polnareff, fantasminha pequenininho com o braço pra fora, assim, da tartaruga. Sabe quando você apoia assim no carro? Tá lá o Polnareff apoiando na tartarugona, falando, não, vou ficar aqui mais um tempinho, tá suave. Ele morreu. E aí cena pós-créditos, com o Giorno, poderoso chefão, sentado lá de preto.
Que é uma cena que mostra só que ele, né, já que ele matou todo mundo da máfia, ele acabou criando outra família da máfia. E você não sabe o que isso realmente significa. Se ele conseguiu salvar as criancinhas, se ele tá vendendo droga pra criança, você não sabe. Ele pode estar vendendo. Temos várias coisas aqui também. Vamos lá. Jojo já deixou claro que você só morre de verdade quando sua alma sai do seu corpo e ascende aos céus. No caso, o indicador visual, tanto do anime quanto do mangá, é aquela fumacinha branca com pontinhos pretos saindo do corpo. A alma do Polnareff foi inserida pelo Chariot dentro da Coco Jumbo antes que ele pudesse ascender. Ou seja, o seu corpo morreu. Mas como o corpo da tartaruga ainda estava vivo, ele agora pode habitar dentro dela, e não é ilógico que ele possa se manifestar ali através do casco. É bizarro, mas faz sentido. E, bom, você precisa mais do que aquela cena para saber. Primeiro que ele não matou todo mundo da máfia. Giorno matou 2 capos, o Butcherati virou capo, mas morreu, e no final eles mataram o chefe supremo. Ou seja, o resto da máfia agora se virou para o Giorno como chefe supremo. É o suficiente. Fica claro que não, ele não tá vendendo droga para crianças, já que era algo que tanto ele quanto o Butcherati odiavam com todas as forças. E mesmo que naquele momento não tenha parado completamente, agora como chefe ele vai fazer de tudo para que o tráfico de drogas para crianças pare. Literalmente esse comentário não é um defeito do anime ou do mangá. É o senhor querido Big Boss ignorando uma informação óbvia que foi deixada subliminarmente clara pra nós e colocando ela como crítica, só porque não teve uma cena mostrando ele limpando as ruas completamente. O fato dele estar ali como chefe da máfia, sendo reconhecido pelos outros membros e com o Mista abrindo a janela no meio do sol, é simbolismo suficiente para que ele alcançou seu objetivo, e a gente sabe que ele não está vendendo, porque na saga do Black Sabbath foi deixado claro que o Giorno é muito mais um Joestar do que um Brando. E todo Joestar sempre é alguém que está no caminho da justiça e do bem. Então não, ele não está vendendo droga para criancinha. Hey Saunders, eu aqui novamente. Então, infelizmente eu percebi que o vídeo estava ficando muito longo. Não vai dar para cobrir o vídeo todo do Guto hoje, porque senão esse vídeo vai ter quase 1 hora e eu sei que ninguém vai assistir um vídeo de 1 hora. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou trazer a parte 2 no mês que vem. Infelizmente eu só posto 2 vídeos por mês, galera. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para você acompanhar quando sair a parte 2. Fiquem tranquilos, porque meus vídeos não vão se basear só em comentar do vídeo dos outros. E eu quero reforçar novamente, meu objetivo não é atacar nem criticar o Guto aqui. Eu só quis corrigir algumas coisas que ele falou meio errado e trazer uma outra perspectiva para os fãs e para as pessoas que não gostaram da parte 5, para que talvez elas possam ter uma opinião melhor ou entender melhor o anime, ok? Então é isso, galera. Eu vejo vocês mês que vem. Espero que tenham gostado. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal. Uma ótima semana para todos, um ótimo mês. Saunders no Mi, desligando.